Primeiro hormônio da nossa série aqui, a nossa nova minissérie sobre hormônios. A gente comentou no episódio introdutório, nós falaremos sobre um hormônio chamado N-acetil-5-metoxitriptamina, pessoal. É esse nome estranho, grande mesmo, mas é a nossa popular melatonina. Melatonina é o nosso hormônio master de regulação hormonal. Se a gente tem que dar um trono, do hormônio mais importante do nosso corpo, a gente deveria escolher a melatonina. A melatonina é encontrada, pessoal, em toda a natureza, em toda forma de ser vivo. E quando uma molécula como essa é encontrada em toda forma de ser vivo, já dá para ter a noção da importância que ela tem para a vida, para os sistemas biológicos. E muitas vezes a melatonina é associada apenas ao sono, mas nós vamos ver aqui nesse vídeo que é muito mais do que isso. Eu vou começar falando um pouquinho de onde vem a melatonina, como que o corpo humano produz melatonina. Existe uma glândula, todo hormônio é produzido por uma glândula, como a gente viu no episódio de introdução dessa minissérie, a glândula chamada pineal. É uma glândula que até um tempo atrás, quando eu fiz faculdade de medicina, era tido como um tecido remanescente sem grande ação, sem grande importância para o organismo. Olha o absurdo, E hoje nós sabemos que a melatonina é produzida pela pineal, e a pineal, os pinealócitos, essas células que compõem a pineal, são células de altíssima atividade celular, mostrando que talvez a pineal é a atividade celular mais intensa do nosso organismo. Isso é curioso porque isso casa um pouco lá com a medicina ayurvédica, os chakras, que se fala que esse chakra aqui coronário é ligado a essa glândula pineal. Então é interessante essa correlação, como esse chakra é de 1000 pétalas dentro do yoga, dentro da medicina ayurvédica, a gente pode traçar um paralelo com a importância dessa glândula. E o fato é que a melatonina não está apenas presente no sistema nervoso central, ajudando na regulação do sono. A melatonina, pessoal, grande parte da nossa melatonina não é produzido pela pineal. A maior parte da nossa melatonina do corpo é produzido pelos intestinos, pelo intestino. Então, é curioso a gente perceber que também a melatonina é produzida lá, por isso, muitas vezes a gente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, talvez até o primeiro, a gente comenta muito, mas isso mostra a importância da saúde intestinal, porque ele produz muita melatonina. De fato, pessoal, quais são as grandes funções da melatonina? Em primeiro lugar, ela é um grande regulador metabólico master do nosso sistema. A gente sabe que grande parte das nossas células seguem ritmos circadianos, ou seja, a cada 24 horas executam uma série de funções. E os hormônios são indutores, eles provocam, ajudam as células a executar todas essas funções. Então, a melatonina ela regula todo o nosso sistema biológico circadiano, que é muito importante, mas não é só isso, ela tem várias funções, Tem uma função também que é pouco conhecida, mas que a gente usa muito na medicina integrativa, que é a função antioxidante dela. Então a melatonina ela tem um grande papel antioxidante, talvez é o antioxidante mais potente que a gente produz no nosso corpo, e curiosamente nós usamos altas doses de melatonina em pacientes com câncer, com excelentes resultados no tratamento, mostrando esse efeito intenso que ela tem em desinflamar, em antioxidar, em regular o nosso organismo. Também é importante nós sabermos que, além dessa função antioxidante, ela tem também uma função de regulação imunológica. Para a gente ter um sistema imunológico saudável, nós precisamos ter uma resposta realmente boa da melatonina com os nossos leucócitos, linfócitos, são as células de defesa do nosso organismo, nosso sistema imune inato, tudo isso a melatonina consegue regular, então ela é muito importante para o sistema imunológico e, além disso, para a saúde mental. Quando produzimos pouca melatonina, passamos a ficar muito mais deprimidos, muito mais ansiosos, e isso vai ter grandes consequências na nossa vida.
Uma coisa que eu acho importante falar nesse vídeo é que para que a gente sintetize a melatonina, nós precisamos de vários cofatores, né, para que essas reações químicas em nível cerebral e no intestino aconteçam. Então, o aminoácido fundamental para essa síntese de melatonina no organismo é o triptofano, o L-triptofano, pessoal. E esse L-triptofano, ele para ser convertido em 5-hidroxitriptofano, é necessário a tetrabiopterina, né, que é uma vitamina importante que a gente precisa absorver na nossa dieta. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai ter essa hidroxilação. E para que essa molécula se transforme na próxima fase em serotonina, que a gente sabe que é um neurotransmissor fundamental, também que vai trazer tranquilidade, deixa a gente mais com uma sensação de felicidade, de bem-estar, nós precisamos de um outro cofator, que é a vitamina B6, mais precisamente 5-piridoxal-fosfato. Muito importante ter para que essa reação possa acontecer. E por consequência, nós precisaremos de SAMe e de acetil-CoA. São outras moléculas importantes para fazer essa síntese da melatonina. Além disso, nós temos alguns cofatores, né, também como o magnésio, que são muito importantes nessa ativação, e a vitamina D. Por que eu falei isso? Porque a gente está vendo aqui que para sintetizar um hormônio como esse, que é um hormônio extremamente refinado, nós precisamos ter saúde, precisamos ter disponibilidade de microelementos, de minerais, de vitaminas, para que a gente possa realmente fazer a síntese da melatonina. E para isso nós precisamos ter uma boa digestão, para que esses nutrientes possam entrar no nosso organismo. E temos que ter saúde global, endógena, para que o nosso corpo também ajude a produzir a melatonina. O que interfere na produção da melatonina? Vocês já sabem. A exposição à luz azul, né? A luz de telas que não tem filtro de luz azul, de celular que não está com filtro de luz azul, aquelas lâmpadas fluorescentes de mercado ou na sua casa, lâmpadas brancas que são muito fortes. Isso entra na nossa retina e inibe a produção de melatonina pela pineal. Isso é grave, pessoal. Por isso, se você quer ajudar o seu corpo a produzir melatonina, você precisa diminuir a exposição às telas, principalmente após o sol se pôr. E hoje em dia todo mundo está usando celular na cama, né? Então isso atrapalha a produção de melatonina, e por você não ter uma quantidade boa de melatonina, a sua pineal não vai descansar. Você pode até dormir, você pode até achar que está dormindo bem, mas para que a sua pineal descanse, aquele tecido que está altamente ativo, você precisa ter uma excelente produção de melatonina. Por isso que muitas vezes pessoas que têm dificuldade nessa síntese, porque essa pineal já está calcificada ou esses cofatores não estão disponíveis para fazer essa síntese, precisa realmente fazer uma suplementação. Também a gente tem que entender que, acho que é algo que é importante, que a escuridão total ajuda na produção da melatonina. Então se você tem no teu quarto, é importante fechar tudo, deixar totalmente escuro. Isso vai ajudar na produção da melatonina. Se tiver um LEDzinho do ar-condicionado, um LEDzinho de um aparelho eletrônico, isso vai atrapalhar bastante a produção da melatonina. E quais seriam os sintomas da deficiência da melatonina? São inúmeros, pessoal. Eu só vou citar os mais importantes. A insônia, a gente já falou, os despertares noturnos, quando eu acordo com o olhar, né, estalado, com um pico de cortisol, falta de melatonina. A gente vai ter um sono não reparador, vai ficar cansado durante o dia, querendo descansar, querendo deitar. Isso são sintomas. A gente vai ter uma desregulação no nosso sistema biológico, vamos ficar mais suscetíveis a infecções oportunistas, a gripes, resfriados, etc. Vamos ter também um ambiente muito mais inflamado no nosso organismo, deixando como doenças inúmeras que cursam com inflamação surgirem, como doenças autoimunes e câncer. Claro, isso ao longo do tempo. Então isso é muito importante. A depressão, a ansiedade pela baixa produção de melatonina. Tanto é, pessoal, curiosamente, os trabalhadores noturnos são aqueles que realmente têm uma taxa de suicídio maior, e eles não dormem, eles trocam o dia pela noite, têm dificuldade de produzir melatonina, e isso
isso tem um grande impacto na saúde mental deles. Nós vamos ter fadiga, dificuldade de concentração e assim por diante, pessoal. Muitos sintomas, tá? Agora, além disso, né, outro aspecto que é importante, eu acho interessante comentar com vocês aqui alguns alimentos que a gente pode estar consumindo para otimizar o aporte desses nutrientes fundamentais para a síntese de melatonina. Em várias nozes e sementes, como sementes de chia, sementes de abóbora, nas nozes, nas amêndoas. Nós temos em alguns derivados lácteos, o queijo, o iogurte, eles têm bastante triptofano. A carne e o peixe, né, o peru, o frango, a carne bovina e peixes, eles têm triptofano, vários desses micronutrientes, os ovos também, mas nós temos nas cerejas, nas uvas, nos tomates, também temos esses micronutrientes fundamentais para a síntese. A clássica banana, né, triptofanada, quando está bem madura, tem uma quantidade grande de triptofano, a aveia, o arroz integral, os legumes, ou seja, estamos vendo que tem esses mediadores químicos em vários alimentos, só que precisamos diversificar o consumo. Uma dica também para não atrapalhar a produção de melatonina é evitar o consumo excessivo e recorrente de álcool e cafeína, pessoal. Isso atrapalha bastante o cérebro a produzir a melatonina. Falamos um tanto sobre melatonina, eu espero que essas dicas que eu deixei aqui no vídeo sirvam para que você possa fazer pequenos ajustes, e se você tiver dificuldades, você precisa ter um acompanhamento médico. O médico vai te prescrever a melatonina adequada, na dose adequada. Eu não recomendo comprar melatonina e sair tomando. É sempre importante que essa suplementação seja acompanhada pela importância que esse hormônio tem na nossa saúde. Existem várias formas de melatonina no mercado, melatoninas regulares, de ação rápida, melatoninas de ação dupla, melatoninas de ação mais gradual, e a gente precisa entender qual tipo que está mais indicada para o paciente. Também não é indicativo de usar doses muito altas iniciais, sempre é importante ela ser usada lentamente, com doses baixas, e aí sim, se for necessário, a gente vai fazer ajustes de doses. Se você gostou desse vídeo sobre melatonina, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você gosta, deixe o comentário aqui no YouTube, mais esse conteúdo para mais pessoas e beneficiar mais pessoas com esse conteúdo, tá bom, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês e se liguem que o próximo vídeo vai ser sobre um hormônio central, que é o hormônio D. Assistam na sequência.